Salve, fellas! Vamos conversar sobre esse Friday Night SmackDown do dia 4 de abril de 2025. É uma edição do SmackDown que eu acho que resultou ser muito mais digna de notícia do que qualquer um esperava, por algumas polêmicas nas quais vamos entrar. A gente começa com uma promo do CM Punk, e ele vem meio feliz porque ele conseguiu o main event na WrestleMania, tudo o que ele queria, essa grande conquista da carreira do CM Punk. Ele é interrompida pelo Paul Heyman e basicamente uma altercação ali de amizade, né? Jogando muito naquela de que a gente não sabe até agora qual que é o jogo do Paul Heyman, mas a questão é que o CM Punk fala que ele vai revelar o favor do Paul Heyman hoje à noite, quando o Roman Reigns chegar, que não é nesse momento. Um bom começo de SmackDown, vai relevar muito no último segmento da noite. A gente vai para a nossa primeira luta, que é o debut do Rey Fenix, grande Rey Fenix, que a gente já conhece há muito tempo da cena independente, da AEW, do Impact, né? Ele teve uma run muito boa no Impact. Ele chegou a ser World Champion do Impact, né? Salvo engano. Teve aquela Triple Threat com ele e o Penta e acho que o Johnny Mundo. Posso estar errado. Mas é o debut do Penta e foi mais uma luta de exibição assim mesmo. Ele soltou uns movimentos bem legais. Eu gostei muito da recepção dele. Ele realmente tem uma boa recepção. Acho que foi uma excelente escolha ter o debut dele em Chicago, porque Chicago é uma cidade com muita tradição no wrestling, né? É uma cidade que a gente chama de Smart. É uma cidade que já... uma hotbed, assim, a gente já conhece... Eles já são muito... Eles têm muita cultura lá, né? Eles são uma comunidade hardcore. Então eles sabem quem é o Rey Fênix. Pelo menos uma grande parte lá sabia. É uma boa luta. Teve um bot meio feio do Nathan Frazier, né? Que foi o oponente, que ele acabou fazendo um suicide dive, mas nisso que ele foi fazer o suicide dive, a bota dele pegou na corda do meio. E foi meio assustador, ele caiu feio lá, mas acho que ele conseguiu ser protegido um pouco pelo Rey Fênix, felizmente. O Rey Fênix ganha, obviamente. Depois a gente tem um mini segmento no qual o Bento dos Los Garça, ele quer se provar, então ele fala, pô, semana que vem eu luto contra esse cara. Vai ser legal essa luta. Depois a gente tem a nossa luta do LA Knight contra o Tama Tonga. É uma luta bem normal de TV, nada muito a dizer. O LA Knight ganha com um BFT, depois de uma interferência do Solo. Luta bem normal, nada muito a dizer. Aqui a gente tem um segmento legal, de novo a gente vê o Paul Heyman, e o Paul Heyman tá lá, tipo um cachorrinho esperando o dono. Ele tá lá na entrada da arena, ele tá querendo que o Roman Reigns chegue. A relação dele com o Roman Reigns não tá muito boa, porque o Roman não tá muito feliz, né? Ele quer saber qual é desse favor. Chega um carrão. A gente pensa, chegou o Roman Reigns, né? Mas não. Chega o outro cara da Shield, chega o Seth Rollins. O Seth Rollins vem e fala, cara, eu quero saber qual que é dessa, qual que é desse favor. Não podia perder isso. Eu vim só pra ver o circo pegar fogo. Quero saber qual que é desse favor. Gostei dessa. Eu gosto dessa dinâmica entre o Paul Heyman e o Seth Rollins. Eles têm uma boa química. Será que talvez isso leve aí a uma aliança entre os dois? Não sei. Tô deixando pro mundo ver. A gente vai pro nosso primeiro e segundo grande segmento da noite, que é o confronto da Tiffany com a Charlotte Flair, mediado pelo Wade Barrett, que não fez praticamente nada, ele só ficou lá parado. Foi muito engraçado. E o que era para ser um segmento bem normal, bem procedimental, acabou ganhando muita repercussão, porque... Bom, primeiro, a Tiffany foi a grande vencedora desse segmento, né? Ela fala que a Charlotte não consegue vencer com o público. A gente tá sempre odiando ela e não importa quantos títulos ela ganhe, ela nunca vai ganhar a gente e ela nunca vai ser maior que o Ric Flair. E a Flair, nossa, ela recebeu uma vaia, assim, uma recepção bem
bem, bastante hit, né? Mas foi bom, pô, pra um heel, muito bom. A Charlotte consegue, assim, fazer esse papel de heel muito bom. Ela realmente consegue ser muito detestada. Além do procedimental, assim, ela consegue ser muito detestada. E aqui é o que é o grande comentário. A Tiffany, ela fala que depois da WrestleMania, a Charlotte vai acabar no ringue como ela tá na vida real, sozinha. E que ela vai estar 0-3, né? 0 vitórias e 3 derrotas, como na vida real. Aqui ela tá fazendo alusão aos 3 divórcios da Charlotte Flair, né? Teve o divórcio recente com o Andrade também, né? Eu nem sabia. Eu soube esses dias, cara, que ela tinha se divorciado do Andrade, que acho que é uma novidade pra todo mundo. Mas que ela tinha outros casamentos, eu não sabia também. Essa é uma coisa que. E aparentemente afeta muito ela, porque ela falou numa entrevista que ela se sentia muito fracassada por ter esses divórcios. Mas eu nem sabia, cara. Aí você vê o que é a perspectiva do suposto fracasso, né? Tipo, eu não fazia ideia que a Charlotte tinha se casado 2 vezes antes. E, cara, se divorciar não é um fracasso em si. Às vezes diz muito mais sobre uma data de validade do próprio relacionamento do que um fracasso. Enfim, acho que a gente tem que relativizar um pouco essa cultura de que tudo é um empreendimento que fracassa ou prospera, né? Eu acho que eu fico muito preso nessa lógica também, mas eu tento relativizar. Enfim, conselhos. É, E a Charlotte, visivelmente atacada por esse comentário, ela fala: Ah, mas o Kaiser tá nas minhas DMs, né? Ele tá dando em cima de mim. E galera, parece que esse segmento ele fugiu um pouco do roteiro. Ele fugiu um pouco bastante o roteiro. Primeiro com essa provocação da Tiffany e depois com a resposta da Charlotte. Parece o Pro Wrestling Insider, né, reportou que possivelmente a Tiffany tenha se sentido atropelada no segmento da semana passada, e talvez ela tenha sido um pouco. Não foi minha impressão no momento, mas agora que o pessoal tá falando, talvez. E ela foi, assim, deu seu ataque, né? Deu seu ataque, fugiu do roteiro, e realmente do jeito que essa fala aconteceu, ela me deu um pouco uma vibe de improvisada, porque saiu um pouco. Do nada começaram a falar da vida pessoal da Charlotte. Foi meio esquisito do jeito que a Tiffany falou. E a resposta da Charlotte foi ainda mais. Não pareceu algo roteirizado. Então é interessante, né? Um hit de verdade aí, talvez, entre as duas. Ou não, mas do jeito que aconteceu, eu acho que é possível. Me lembrou um pouco da promo do CM Punk e do Adam Page, né? Que deu problema. Interessante. Acho que pelo menos coloca pimenta nessa rivalidade que tava faltando. Depois a gente tem uma luta pelo Number One Contendership dos Tag Team Titles, o DIY contra o Motor City Machine Guns. É uma luta interessante, bem rápida, bem aos moldes deles. O Motor City, eles se aproveitam dos erros de comunicação do DIY, né? Que vem acontecendo bastante ultimamente. E ultimamente isso, nessa luta, causou a derrota pro DIY, que o Tommaso foi atingido por um turnbuckle, né? Esqueci qual é o nome em português. Mas um corner que estava exposto e desse erro, né? Dessa ultrapassa que deu errado por parte do DIY, o Motor City conseguiu pegar a vitória. Então temos aí novos number one contenders na forma dos Motor City Machine Guns. Eu achava que essa rivalidade entre o Motor City e a DIY ia até a WrestleMania, mas não parece ser o caso, a não ser que por aí o DIY custe o título aos Motor City, pode ser. Enfim, não sei. Mas enfim. Aí depois a gente tem um segmento, um confronto entre o The Miz e o Carmelo Hayes, que são um time agora, né? O nome do time é muito bom, é Melodon Miz, né? Porque o Carmelo fala Melodon Miz, mas Melodon Miz. Engraçado, foda-se. É uma interação com o Pretty Deadly, que agora oficialmente são face. Acho engraçado que o Pretty Deadly chama o mês do Leonardo DiCaprio dos Tag Teams, porque toda hora tá com um parceiro diferente. O que é verdade, mas não é pela idade.
E, bom, parece que a gente tem essa luta confirmada entre o Meldon Miz e o Pretty Deadly, que vai ser legal. Depois a gente tem uma luta bem curta, na qual a Naomi vence a B-Fab, e a Naomi depois ela é atacada pela Jade Cargill. É, essa brawl acaba dando o ensejo para que o Nick Aldis venha e anuncie a luta delas para WrestleMania. Então já temos confirmado Naomi contra Jade Cargill para WrestleMania. Assim, eu acho que essa luta ela pode ser boa porque a gente tá falando de duas wrestlers bem competentes e a Naomi, cara, quando a Naomi consegue entregar uns combates muito bons quando as circunstâncias estão aí, mas eu acho que vou acabar não dando muito tempo, não sei. É, não sei, é isso. Provavelmente a Jade Cargill vai ganhar e é isso. Não tem muito o que dizer. Aí a gente tem um segmento de vídeo do Damien Priest, falando basicamente que o Drew McIntyre é um hipócrita, porque, na verdade, o próprio culpado de como as coisas estão indo pro Drew é o próprio Drew, né? E aí a gente tem o nosso segundo grande segmento da noite, que, na verdade, é bem ruim, é bem desolador, porque é o Kevin Owens que vem ao ringue e anuncia que ele descobriu que tá com uma lesão muito séria no pescoço e que ele vai ter que fazer cirurgia. E ele veio num tom assim que, sabe, tem momentos no qual a fantasia disso aqui some, né? E a gente é deixado para lidar com as repercussões da vida real. E o Kevin Owens foi muito nessa toada. Ele falou muito num tom de tristeza e amargura. Ele não fez nenhuma piada assim, o que é raro pra ele. E é muito triste, cara. Parece que ele vai ter que fazer cirurgia no pescoço. A gente sabe como esse tipo de intervenção cirúrgica pode ser deletéria para a carreira de um wrestler, né? A gente viu no Edge, a gente viu no Steve Austin, a gente viu no Tyson Kidd, muita gente. Enfim, pô, espero que dê certo. Infelizmente, a gente não vai ter o Kevin Owens por um tempo. Possivelmente, acho que até o Big E também a gente possa perder. Eu não quero pensar nesse cenário, espero que não seja assim, mas é possível que a carreira dele tenha acabado e. Muito triste se for o caso. Vamos esperar que não. Não tem nenhum indício concreto de que vai ser assim agora. Mas cara, o Kevin Owens pra mim é um dos meus favoritos dessa geração, um dos meus favoritos de sempre. Então é triste ver isso, até inclusive no momento que ele tava bem alta na carreira, né? Ele fez aquele heel turn, ele virou personagem central do SmackDown. Ia ter uma grande luta contra o Randy Orton na WrestleMania. Enfim, é triste. Depois disso, o próprio Randy Orton ele chega ao ringue, e aí eles têm tipo um olhar, uma encarada, mas não é violenta. E aí o Nick Aldis fala, pô, você não tem mais luta pra WrestleMania, é isso. E aí o Randy Orton dá um RKO no Nick Aldis. Então, pode ser que isso aqui leve pra uma luta entre o Nick Aldis e o Randy Orton? Pode ser. Não sei, não vejo que seja muito caso, porque não vejo muito um lugar de uma storyline pra esse caso. Mas enfim, o Nick Aldis, ele foi wrestler, né? Talvez se você só viu o período dele na WWE, você não saiba disso, mas ele foi um wrestler, inclusive um wrestler muito. Teve um momento muito, muito grande na carreira enquanto ele foi NWA World Champion, né? Teve até aquela luta com Cody, há muito tempo atrás, há uns anos atrás. E aí é sempre essa coisa, né? Será que o Nick Aldis vai voltar aos rings, enfim? Enfim, não sei se vai rolar Nick Aldis contra Randy Orton, mas tá aí. Eu acho que o Randy Orton vai fazer alguma coisa, porque ele é uma dessas estrelas que você tem que colocar no show de alguma forma. De alguma forma ele vai estar lá. Depois a gente tem o nosso main event, é o Jacob Fatu contra o Braun Strowman, a disputa pelo number one contendership do United States Championship, e é uma luta last man standing, que eu acho que foi muito boa. Ela realmente, esse tipo de luta, ela
enaltece as grandezas de wrestlers mais powerhouse. E teve uns spots legais, né? Teve o Bronco sendo atravessado pela barricada, teve spot com cadeira, acho que teve spot com mesa também. Uma luta curta, mas boa. O Fatu deu 2 moonsaults seguidos, ele tava muito bem na luta. E o Fatu vence. Fatu vence. O Braun Strowman ele chega até a se levantar, mas ele não consegue vencer a contagem. Então a gente tem o Jacob Fatu, number one contender pro United States Championship. Já foi confirmado, vai ser LA Knight contra Fatu na WrestleMania. Eu acho que o Fatu leva essa, hein? Acho que o Fatu leva essa. A WWE já tá com essa ideia de querer puxar o Fatu há um bom tempo. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que o Fatu é um cara talentoso, assim. Vamos ver no que vai dar. Não me comprou totalmente, mas acho que é um cara que consegue ir longe. A gente vai pro nosso último segmento. Chega o Roman Reigns. Puto, nem conversa com o Paul Heyman, não quer conversinha, ele só quer saber o favor. Aí chega o Seth Rollins, que interrompe o Roman Reigns, e fala, cara, é culpa sua, a mesma coisa que ele falou semana passada. Por culpa sua a gente tá lidando com esse cara que é o CM Punk, você não deixou que eu acabasse com ele, e agora ele tá ganhando o main event da WrestleMania, o que me come por dentro. E a culpa sua... o Roman Reigns não tá muito nem aí, cara. O Roman Reigns só quer saber qual que é a do Paul Heyman, e é isso. Eu até gosto dessa dinâmica. O Rollins tudo puto da vida, e os outros dois, tipo, foda-se. Vem o CM Punk e ele fala: qual que é o favor que o Paul Heyman estava devendo ao CM Punk? Bom, ele confirmou que o favor é que o Paul Heyman esteja no corner dele, né? Esteja apoiando ele na luta na WrestleMania. Ele anuncia isso e o Roman Reigns fala: não, mesmo se eu deixasse, o Paul Heyman não ia querer porque ele me ama. E aí o Paul Heyman, cara, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele tem essa reação, ele começa a chorar, assim, ele começa a se encolher. E aí o Roman Reigns fala pro CM Punk que não tem nada a ver isso aí, que você vai me apoiar na WrestleMania assim como você me apoia sempre. E o Paul Heyman lança: não, meu Tribal Chief, não consigo. Muito bom essa cena. Lembra a cena na qual o Paul Heyman falou pro Solo Sikoa: You're not my Tribal Chief. É muito boa essa versão do Paul Heyman, cara. E é isso, o Roman Reigns fica em choque, e é isso. Parece que teremos CM Punk com Paul Heyman na WrestleMania. Esse é um throwback para a época do CM Punk de 2012, né? Que o manager era o Paul Heyman. E caramba, é um throwback mesmo, né? Eu acho, de novo, vou falar isso mais uma vez. Eu acho que isso aqui tá dando ensejo para ter o Rollins sendo aliado do Heyman pós-WrestleMania. Porque tá muito nessa dinâmica, né? O Paul Heyman é seu, o Roman Reigns, ou é meu, CM Punk. E aí? E o Seth Rollins? Gostei desse SmackDown. Eu sofro muito com show de 3 horas, sinceramente, que não seja pay-per-view. Acho que pra mim um show de wrestling tem que ter 2 horas, porque na terceira você já não tá super presente ali, né? Mas acho que foi um bom show, bons segmentos, boas lutas. Acho que esse show ele vai contra uma vertente de queda dos últimos shows da WWE em geral, semanais, porque acho que se sente muito esse gap, né, entre os shows. A construção para a WrestleMania ela é constituída de mais shows semanais, e acho que os shows semanais sentiram muito essa necessidade de produzir mais conteúdo, e o conteúdo acabou caindo um pouquinho de qualidade, na minha opinião, nas últimas semanas. Mas esse show daqui, ele deu uma remontada boa. Então eu vou dar um 3,5 de 5. E é isso, um bom show, um bom SmackDown, bons momentos. Cody Rhodes está confirmado para o SmackDown que vem, eu acho. Acho que não tem as palavras do John Cena, então, enfim. De novo, acho que a WWE está um pouco dependente das principais
rivalidades dos main events e o mid-card em geral não tá me pegando muito. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. A AEW vai ter um pay-per-view hoje, o Dynasty. Eu acho que agora são 10 horas do domingo, acho que já rolou. Eu vou ver e eu vou querer fazer um review desse também, então fique atento nos próximos dias. Provavelmente o review do Raw vai sair antes do review do Dynasty, mas é isso. Muito obrigado, até mais, te vejo na próxima.